Olá, bom dia para você que nos acompanha pela programação da Band Amazonas. Começa o Band Cidade, primeira edição, trazendo as principais notícias do dia para você. E no programa de hoje vamos falar de osteoporose, uma doença silenciosa que atinge cerca de 10 milhões de brasileiros. E as mulheres são as que mais sofrem com essa doença. O doutor Tomazini é quem vai esclarecer todas essas dúvidas aqui pra gente. Você pode participar com a gente através das nossas redes sociais, YouTube, Facebook e também Instagram. É só você digitar lá Band Amazonas para ficar sabendo das notícias do dia e também todos os bastidores da nossa programação. Agora você também pode enviar a sua sugestão de pauta para o nosso WhatsApp, tá bom? O número é o 99205-1478. A gente começa essa edição falando de saneamento básico aqui do Amazonas, que segundo especialistas a situação não está nada bem não, a situação está bem crítica. Por isso o presidente da FUNASA, que é a Fundação Nacional de Saúde, apresentou um plano de saneamento rural que deve investir mais de 150 bilhões de reais em prefeituras de todo o Brasil. Pela primeira vez, o Amazonas recebe evento para discutir melhorias no saneamento para o interior do estado. O Plano Nacional de Saneamento Rural, apresentado durante o evento, deve destinar mais de 150 bilhões de reais para prefeituras do interior do Brasil, incluindo o Amazonas. É um programa que prevê investimentos e ações de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Até 2038, a previsão de investimentos é de 155 bilhões de reais. O nosso estado é vocacionado para isso, a região norte toda, para o saneamento rural. Então, as ações específicas na área de saneamento vão ser melhor detalhadas e melhor trabalhadas até de forma diferenciada em comunidades extrativistas, indígenas, especiais, de quilombos. Então, o plano veio para que o saneamento chegue nessas áreas mais distantes. Então, hoje, existem vários planos que foram desenhados para as sedes dos municípios e para grandes capitais. No primeiro semestre desse ano, o Amazonas investiu mais de 170 milhões de reais em saneamento no interior do estado. Os projetos foram aprovados e alguns devem ser entregues até o final deste ano. Bom, a gente já tem alguns recursos esse ano que foram resgatados, inclusive com a ajuda da Ciama e juntamente aos prefeitos. O que o governo do estado está fazendo com a FUNASA é estreitando essa relação, dando suporte técnico aos prefeitos na elaboração desses projetos, adquirindo em algum momento ou recebendo alguns produtos, como é a questão do filtro Salta Z, que é uma tecnologia da FUNASA, ampliando essa parceria técnica, o governo do estado também ampliando a ação da COSAMA, como nós estamos fazendo. Mas a situação ainda está longe de ser ideal. Representantes de municípios do interior contam que o saneamento é crítico em alguns pontos mais afastados. Nós queremos pelo menos iniciar, se nós conseguirmos já melhorar os tratamentos de resíduos sólidos, já vai ter um grande avanço. Porque a maioria dos municípios trabalha hoje com lixões abertos. E o Ministério Público está nos cobrando, está aplicando multas e os prefeitos não têm o que fazer. O clamor é grande, nós queremos resolver, mas precisamos de recursos. De acordo com o superintendente da FUNASA, falta de projetos adequados ainda é o maior problema para investir em saneamento no interior do Amazonas. Nós estamos trabalhando e aguardando que esse plano, após sancionado, venha resolver grande parte do problema que nós temos hoje, que é o quê? Falta de estrutura de prefeitos para fazer projetos executivos básicos, diferença de programas, existe programa muito específico, mas para sede. Você não consegue atender, por exemplo, uma comunidade isolada com uma estrutura tão limitada. Então, esse programa é um guarda-chuva para essas áreas. Ainda não foi divulgado o investimento que o estado deve receber pelo Plano Nacional de Saneamento Rural. E a Secretaria de Estado do Trabalho divulga 71 vagas de emprego para esta terça-feira. Bom, então a gente acompanha agora quais são essas vagas todas. Temos 10 vagas para vendedor, com ou sem experiência na carteira, 10 vagas para técnico em enfermagem para pessoas com deficiência, isso sem experiência, mas com curso técnico, tá bom? Outras vagas também para PCD são vagas para servente de limpeza, ascensorista, rejuntador, servente de obras e também dentre outras áreas. A distribuição das senhas
já começou logo cedo, mas o atendimento vai até às 3 da tarde. Os candidatos devem estar com os documentos originais e também cópia do RG, CPF, PIS, ali a carteira de trabalho também, comprovantes de residência e também de escolaridade. Agora a gente troca de assunto para falar que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária vai mudar o padrão dos rótulos dos alimentos industrializados. A situação é a seguinte: agora as informações nutricionais devem ficar expostas em locais mais visíveis para incentivar o consumidor a escolher alimentos bem mais saudáveis. Biscoito recheado, sopa instantânea, salgadinhos industrializados. A partir de agora, os rótulos desses produtos vão mudar. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, vai facilitar a leitura das informações nutricionais em alimentos processados. Qual é a proposta da Anvisa? Vai colocar para a parte da frente e em destaque, com uma lupa que eles vão colocar, vai ter escrito essa mensagem: alto teor de açúcar ou alto teor de sódio. Na hora de fazer as compras, poucas pessoas prestam atenção nas letrinhas pequenas que vêm escritas nas embalagens. A verdade, eu gosto de olhar assim a data de validade e sim, eu olho a qualidade do produto, né? A gente até olha quando a gente está com mais tempo, né? Um tempo na agenda, mas quando a gente está naquela correria do dia a dia e realmente passa desapercebido, a gente não tem esse costume, né? Devido ao tempo. Às vezes, quando a gente se lembra, né? A gente olha. Mas é meio difícil de olhar. Você já vai pegando e já vai levando. Eu só vejo mesmo a validade, só isso. Mas se tivesse explícito quantidade de gordura, de sódio, a senhora iria olhar? Às vezes é bom dar uma olhadinha, né? Com a mudança, a ideia é prevenir o surgimento de doenças associadas à má alimentação, como obesidade, hipertensão e diabetes, além de favorecer a escolha de produtos mais saudáveis. A pessoa já se alerta. Hoje, o rótulo, o que tem? Tem na parte de trás, em letras bem pequenas, que você nem sabe se aquela substância está alta ou não está, entendeu? Então, acaba dificultando para o leigo ver assim, se tem alto teor, né, de determinada substância. E assim, nessa linguagem mais simples e para a parte da frente, facilita bastante. A proposta ainda está em período de consulta pública para depois ser implantada. As regras seguem padrão internacional da Organização Mundial de Saúde. E a osteoporose é uma doença silenciosa que atinge cerca de 10 milhões de brasileiros. As mulheres são as que mais sofrem com essa doença. 1 a cada 3 pessoas com mais de 50 anos também sofrem enfraquecimento dos ossos sem perceber até que ocorra aí a primeira fratura. Sobre esse assunto, a gente conversa aqui com o ortopedista Dr. José Tomazini. Seja bem-vindo ao Band Cidade, primeira edição. Agora explica pra gente o que é essa doença silenciosa, a osteoporose. Bom dia, ouvintes da Rede Bandeirantes. A gente vai explanar sobre essa doença que tanto preocupa por um motivo de saúde pública, porque afeta milhões de brasileiros. A osteoporose, ela é uma doença osteometabólica causada pela diminuição ou a falta do hormônio estrogênio na mulher e do androgênio no homem. E ela afeta cerca de 5 mulheres para um homem. Então, as mulheres aí, no caso, tendem a ter mais, né? Uma frequência mais aumentada em mulheres. Agora, quais são as causas que a gente pode colocar, as causas mais comuns? Bem, a causa básica é a falta do hormônio estrogênio na mulher, quando a mulher entra na menopausa, e do hormônio androgênio no homem, quando ele entra na andropausa. Só que a andropausa do homem é diferente da menopausa da mulher. A menopausa da mulher é uma perda brusca do hormônio, enquanto que no homem esse hormônio ele vai diminuindo paulatinamente 1%
após os 40 anos de idade. Agora, a gente pode dizer que é uma doença hereditária? Assim, a minha mãe tem, então provavelmente eu também venho a ter? Sim, a osteoporose ela é uma doença hereditária. Existem 2 genes relacionados com o aparecimento da doença. E é importante a gente falar desse tópico porque existem famílias que a avó teve osteoporose, morreu por causa de fraturas, a mãe já teve fraturas e tem osteoporose. E quando existem vários membros da família com osteoporose, isso deve estar relacionado com o aparecimento desses genes. Por que é importante isso? É porque a gente pode fazer um exame de cariótipo, identificar a presença dos genes e a gente direcionar um tratamento preventivo com bastante acurácia. Agora, por exemplo, eu fui diagnosticada com osteoporose. Quais são os tratamentos feitos? É a alimentação, é suplementação de cálcio, vitamina D? Como é que é feito? Bem, o tratamento da osteoporose se baseia num tratamento preventivo e num tratamento curativo ou definitivo, né? A osteoporose, ela, em muitos casos, ela não vem a se consolidar o tratamento da osteoporose, não cura a osteoporose definitivamente. Mas é importante porque diminui bastante o risco ou a probabilidade dessa pessoa ter uma fratura grave, por exemplo, uma fratura do colo do fêmur, ou uma fratura de vértebra que pode até deixar essa pessoa incapacitada e sem poder deambular. Então, daí o tratamento ser importante para prevenir esse tipo de coisas. Então, antes de a gente poder chegar na osteoporose, a gente pode detectar o problema quando está com uma perda de massa óssea anterior à osteoporose, que a gente chama de osteopenia, que é uma perda de massa óssea que ainda atingiu até 25% da perda de massa óssea. Então, nesse estágio, é importante que a gente pode prevenir melhor, através da terapia com cálcio, com vitamina D, alimentos que têm bastante cálcio, que a gente pode estar direcionando, né? Por exemplo, derivados de leite, iogurtes, né? E um alimento muito importante, que aqui na região é bastante frequente e que é pouco explorado, que é o piracuí. O piracuí, que é a farinha de peixe, ela é um alimento, é o alimento nacional que mais tem cálcio. Olha só, de cada 100 gramas de piracuí, a gente pode extrair 5 gramas de cálcio. Ou seja, com uma quantidade, com uma mãozinha de piracuí, a gente pode fazer a ingesta das necessidades de cálcio que a gente tem paulatinamente durante o dia. Olha só que interessante. Além dele, qual é um outro alimento que ajuda bastante? A gente sabe que o leite... Sim, né? Os derivados de leite, né? As folhas verdes, né? Escura, principalmente o couve, o brócolis, né? E essas outras folhas, a selga, que a gente pode estar utilizando. Semente de gergelim tem bastante cálcio também. E a gente pode estar explorando essa parte de derivados de peixe, os ossinhos dos peixes, por exemplo, uma latinha de sardinha, não o filé da sardinha, a sardinha inteira, integral, pura, aquela espinhazinha da sardinha, ela dá um aporte de cálcio muito grande. É uma outra fonte de cálcio que a gente pode estar utilizando. O senhor diz aquela sardinha enlatada? Ou sardinha enlatada, aquela que vem com a espinha. Sim. E a sardinha própria, o peixe mesmo, não? Não, a sardinha própria, o peixe não. Ela tem pouco aporte de cálcio. Sim. Né? Mas o bacalhau tem bastante cálcio também. Olha só. A gente pode dizer que temos 2 níveis dessa doença. E por que ela é tão silenciosa, doutor? Pelo motivo de que quando a pessoa se dá conta de ter osteoporose, às vezes o primeiro sintoma já é a fratura, e já é uma fratura grave, né? Ela é uma doença que cursa sem dor, sem aparecimento de outras doenças, né? Então,
e geralmente acomete o paciente pós-menopáusico e idoso. Então, quando o nível da osteoporose está muito alta, num simples desvio rotacional, a pessoa se virar de um lado para o outro, ela pode fraturar. Né? Desequilibrar, ela pode fraturar e já pode ser o primeiro sintoma da osteoporose. Olha só, doutor José Tomazini, a gente vai para um breve intervalo e no próximo bloco a gente vai continuar a falar dessa doença, a osteoporose, que é silenciosa e que atinge aí cerca de 10 milhões de brasileiros. É daqui a pouquinho, depois do intervalo. Band Cidade, primeira edição, de volta para falar de osteoporose, uma doença silenciosa e que atinge cerca de 10 milhões de pessoas em todo o Brasil. A maior parte, mulheres. Dr. José Tomazini explica para a gente como é que é feito o diagnóstico. Bem, o diagnóstico de certeza da osteoporose é feito através de um exame que se chama densitometria óssea. E a densitometria óssea, que faz o diagnóstico, não é a densitometria do corpo inteiro, porque muitas pessoas acham que se tirar a densitometria do corpo inteiro, ela vai dar o diagnóstico de osteoporose. E, erroneamente, ela dá aproximado, ela não dá corretamente. Mas a Organização Mundial de Saúde, ela delineou o diagnóstico da osteoporose feito nos sítios da coluna lombar e do fêmur direito. Então, o exame é um exame que dá o diagnóstico de certeza. Outros exames, como a radiografia, alguns exames de laboratório, eles só apontam para um possível dano da doença. Não é um diagnóstico de certeza. Agora, doutor, é verdade que a doença atinge mais pessoas brancas e orientais de idades mais avançadas? Sim. A osteoporose, ela tem como fator de risco a mulher branca, magra, que está em pós-menopausa, né? E caucasiana, e raramente atinge a mulher negra. Por quê? Porque a mulher negra ela é privilegiada através do através do alto índice de melanina que acontece na pele. Quando essas pessoas são expostas ao sol, essa melanina vai fabricar muita vitamina D. Então, a mulher negra, ela tem o osso muito forte e os dentes muito fortes. Então, praticamente, a doença ela não atinge a raça negra. Olha só que interessante. Temos algumas perguntas dos nossos telespectadores e você que nos acompanha, você pode inclusive enviar a sua sugestão de pauta, a sua sugestão de entrevista para a gente abordar aqui no Band Cidade Primeira Edição. Você pode enviar tudo isso para o 992051478 e vamos para a nossa primeira pergunta. Olha só, qual a relação da osteoporose com a menopausa? Foi diagnosticada logo depois disso, coincidência ou já esperado? Já é esperado depois da menopausa o aparecimento da doença, porque com o advento da menopausa cessa o hormônio estrogênio na circulação da mulher. E o estrogênio, ele é o hormônio que é responsabilizado pelo metabolismo ósseo. Então, ele que mantém o metabolismo do osso, o osso íntegro. Com a perda do estrogênio, isso paulatinamente a mulher vai tendo uma perda de massa óssea. Olha só, vamos para a nossa segunda pergunta? Vamos lá. Qual suplemento é melhor, carbonato de cálcio ou citrato de cálcio? Essa pergunta é do João Carlos da Chapada. Todos os dois suplementos, eles estão indicados, depende muito do perfil do paciente. Mas a gente sabe que o cálcio citrato malato, ele absorve muito mais do que o carbonato de cálcio. Então, e que também o carbonato de cálcio, ele é responsável pelo aparecimento também de cálculos renais. Então, a pessoa tem que tomar um pouquinho a mais de água, que é para poder mobilizar esse sistema de
cálcio renal e não fazer o agravamento com cálculo renal. Mas o cálcio citrato malato, ele causa bem menos aparecimento de cálculos renais do que o carbonato de cálcio. Olha só. Vamos lá para a próxima pergunta. Vamos lá, Marlene Souza, do Armando Mendes, tenho 40 anos e já posso fazer a densitometria óssea? Sim, já pode fazer a densitometria óssea. A densitometria óssea ela é basicamente indicada naqueles pacientes com fator de risco, né? Mulher branca, magra, pós-menopáusica, ou, por exemplo, naquelas pessoas que sofreram já uma menopausa precoce. Uma pessoa que fez uma esterectomia, que é a retirada do útero, ou que já fez uma retirada dos ovários, a oforectomia, nessas pessoas estão também indicadas fazer osteoporose, mesmo que elas estejam 25 a 30 anos de idade. Doutor, o senhor falou agora há pouco da mulher branca, magra, mas as mulheres e os homens obesos, eles também podem ter a osteoporose ou é menos provável? Um fator de proteção do osso, por incrível que pareça, é a obesidade. Existe uma taxa de osteoporose também naqueles pacientes obesos que cursam com uma doença secundária. Por exemplo, um obeso que cursa com hiperparatireoidismo, ele cursa com osteoporose. Mas o obeso com osteoporose primária, não, porque o corpo, o peso do corpo, ele faz com que ocorra no osso forças de tração e de compressão. E o esqueleto do obeso, ele é bastante rígido, bastante protetivo em relação à osteoporose. Então, tem menos obeso com osteoporose do que magro com osteoporose. Olha só, o clima interfere na absorção ou perda de cálcio? Sim, o clima também pode interferir na absorção ou na perda do cálcio. De que Por forma? exemplo, a gente sabe que em determinados climas frios, né, a ingesta de alimentos com cálcio não é tão frequente. E em climas frios, por exemplo, também existe uma baixa quantidade de iluminação ou de exposição solar. E a gente sabe que a exposição solar é muito importante. Por exemplo, na Inglaterra. Na Inglaterra, uma grande parte do ano, ela tem o inverno. E no inverno as pessoas não saem de casa, não tomam sol. E às vezes muitas pessoas para tomar sol têm que ir no Mediterrâneo. Então, já dificulta bastante. Por exemplo, o ganho da massa óssea através da ingesta do cálcio. Porque a gente pode ter nutrientes que não estão presentes na dieta naquele momento. Recentemente, aqui no Banho de Cidade, primeira edição, nós entrevistamos uma nutricionista e ela deu a dica de que você pegando ali uns 10 minutinhos de sol com a palma da mão esticada, junto também com os pés, é o suficiente para você também adquirir ali vitamina D. Eu confesso que eu ainda não fiz essa situação toda aí, mas é tudo muito bem-vindo, né? Por exemplo, o sol mais provável pela parte da manhã. Na nossa região, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque como nós estamos mais próximos do sol, do raio solar, através da linha do Equador, uma alta quantidade de raio solar, através dos raios ultravioleta, pode causar câncer de pele. Sim. Então, eu aconselho que o paciente, para fazer exposição solar, em torno de 10 horas da manhã até 15 horas, ele fique apenas 15 minutos ao sol sem protetor solar. Não mais que isso, porque isso pode ser prejudicial. Ou se não, em torno de 8 da manhã até 9h30 da manhã, fazendo exercício, tipo caminhada, com uma roupa bem leve, uma camisetinha regata, um shortinho bem curtinho, para o raio de sol incidir bastante na pele. Também uns 40 a 50 minutos de sol nessa
hora do dia é muito bem-vinda. Ou seja, se a pessoa for agora para o sol com uma roupa ali de proteção... Não é indicado. Tem que estar realmente exposto ao sol. Não adianta ir lá com camisa de manga comprida no sol, que não vai surtir o efeito adequado, porque é preciso que o raio solar incida na pele para fazer reações químicas que fazem com que essas reações químicas fabriquem a vitamina D. E essa vitamina D vai fazer uma absorção maior no intestino do cálcio. E esse cálcio se torna disponível para ser aderido ao osso. Olha só, que legal. Agora vamos tomar um copo d'água enquanto a próxima pergunta já fica na tela. Vamos lá, olha só. Essa pergunta, quais as regiões do corpo que são mais afetadas pela osteoporose, doutor? Bem, a osteoporose, ela se distribui no corpo de maneira integral, unânime, né? Sim. Nós não temos assim um local do corpo que tem osteoporose. É porque eu digo que a osteoporose, o diagnóstico é feito na coluna lombar e no fêmur. Isso é só um parâmetro. Sim. Mas a gente sabe que na tíbia, no fêmur, na coluna, na bacia, no braço, a gente tem também o mesmo índice de osteoporose mais ou menos distribuídos. Mas é possível a gente medir a osteoporose em qualquer local do corpo. Numa falange, na perna, no joelho, isso tudo no por punho, meio no daquele braço. exame que o senhor falou agora há pouco. Isso tudo com a densitometria óssea. A gente tem vários locais para medir. Por exemplo, o local correto, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, é medir na coluna lombar, nas vértebras de L1 até L4, e no fêmur, no colo do fêmur e no fêmur total. Mas, se um paciente tem uma deformidade grave na coluna, várias fraturas na coluna, e que afeta 3 vértebras dessas da coluna lombar, esse sítio, esse local, ele já é impróprio para medida da osteoporose. Então, a gente tem que passar para um outro sítio. Então, a Organização Mundial de Saúde recomenda também que se faça essa medida no fêmur direito e no antebraço não dominante, que pode ser o direito ou o esquerdo. Se a pessoa escreve com o braço direito, a gente faz o exame no antebraço esquerdo. Então, aí a gente muda o sítio e coloca fêmur direito, colo do fêmur direito e antebraço esquerdo. Mas é possível também outros locais. Por exemplo, o paciente ele caiu e quebrou o fêmur direito e foi colocado uma prótese do lado direito. Então, a gente poderia medir na coluna lombar, que é o local indicado, e não mediríamos no fêmur direito. A gente passaria para o antebraço não dominante, que é o antebraço direito ou o antebraço esquerdo, dependendo da situação. Então, olha só, que interessante. Agora vamos para a próxima pergunta. A produção está colocando aqui no meu ouvido. Olha, tem várias perguntas, então para a gente já tirar todas, olha só, doutor, qual a relação entre a falta de cálcio e o surgimento da doença? Sim. Em pacientes que têm uma ingesta baixa de cálcio, né, mesmo que ele tenha um aporte adequado de vitamina D, não vai absorver muito. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma suplementação de cálcio. Essa suplementação, ela pode ser através da dieta, que a gente pode estar fazendo uma dieta rica em cálcio, que são através de derivados de leites, iogurtes, queijos brancos, né? Folhas verdes escuras, brócolis, couve, acelga, etc. Semente de gergelim, e também de ossos, principalmente de peixe, de sardinhas, né? Sardinha em lata, ou se não, um alimento muito bom aqui na região é o piracuí, e principalmente o piracuí de Bodó, que ele tem a espinha dele muito acessível para absorção óssea. Então... Uma dúvida, em relação a... Tem gente que acaba triturando ali a casca do ovo. Sim. Também
Pode legal. ser feito a trituração da casca do ovo num pilão, pilar bastante ela, e ela vai se transformar depois em carbonato de cálcio, que também pode ser útil para a gente fazer essa implementação na dieta. Mas eu estava falando que a gente pode fazer através da dieta ou de suplementos. A gente pode tomar comprimidos de cálcio, que pode ser o carbonato de cálcio ou cálcio citrato malato. Certo, agora vamos para a próxima pergunta. Vamos lá? É da Leda Pires, do Coroado. Doutor, perdi massa óssea. É possível eu reverter? Sim, é possível que se reverta bastante essa massa óssea perdida. Então, é estimado que num paciente com osteoporose, com -2 ou -3 desvios padrões na densitometria óssea, é possível que ele reverta metade dessa perda de massa óssea em 5 a 8 anos. Ou seja, ela é uma doença extremamente lenta para o tratamento. Então, não é com uma caixinha de remédio, com 1 mês de tratamento, 2 meses de tratamento, que vai começar a surtir o efeito. Não. Isso leva anos. Leva 3 a 5 anos com medicação injetável e 5 a 8 anos com medicação oral. Olha só, isso que o senhor está falando é extremamente importante, porque quando a gente fala de prevenção, as pessoas pensam em prevenir quando talvez já estejam aí em uma idade complicada já para ter a osteoporose. Então, assim, as mães que acompanham aqui o Banho de Cidade, ou então as avós, né? É importante ter uma alimentação adequada desde pequeno, né? Então, assim, Sim. os filhos, os netos. Então, durante a infância, é importante o aporte de cálcio, porque a gente tem conhecimento de que o indivíduo ele atinge um pico de massa óssea em torno de 30 anos de idade. Então, tudo que ele ganhou em torno de até 30 anos de idade, ele vai começar a perder. E se ele ganhou pouco durante a infância, ele vai ter um pico de massa óssea baixo e, com certeza, essa perda vai se tornar muito mais acentuada durante o envelhecimento. Por isso, a importância de cuidar agora, não é depois, não. Então, vamos lá para a próxima pergunta. Pedro Silva, é verdade que tomar iogurte protege os ossos? Sim. O iogurte é uma fonte de cálcio muito importante, né? E eu não queria fazer uma propaganda, mas eu vou citar o iogurte Dânio da Danone, que é um iogurte que tem no potinho 50% de cálcio. É importante ler os rótulos, doutor? Ali Sim. indica direitinho? Sim, no rótulo indica a quantidade de cálcio que tem no nutriente, no alimento. Por exemplo, a pessoa quer tomar leite para proteger a osteoporose, é importante. Se ela tomar o leite integral, ela tem uma quantidade de cálcio elementar X. Mas se ela tomar um leite desnatado, né, ou semi-desnatado, a quantidade de cálcio no leite desnatado é muito maior do que no leite integral, né? E sem contar que do leite integral ainda vai ter algumas gorduras que podem ser indesejáveis também. E o sem lactose, como é que fica? Aquelas pessoas que têm intolerância à lactose, elas podem estar tomando derivados de leite sem lactose. Esses derivados de leite sem lactose também vai ter praticamente a mesma quantidade de cálcio que tem no iogurte comum encontrado. Legal. Infelizmente, a gente não pode colocar todas as perguntas, mas a gente vai responder só mais uma. Pode ser, produção? Vamos lá. Da Maria do Carmo da Betânia. Sofri uma queda quando lavava meu pátio em casa e agora tenho osteoporose. Pergunto, só quando um osso quebra que é possível detectar a doença? Não. Muitas pessoas não fazem um controle da osteoporose. Como eu já disse, é uma doença silenciosa. Então, depois que a mulher entra na menopausa, ela
tenha uma diminuição do estrogênio ou a falta do estrogênio, e isso paulatinamente vai levando o osso a perder massa óssea. Então, provavelmente, ela já tinha? Ela já tinha osteoporose, aí ela caiu, o osso estava fraquinho e teve uma fratura. Foi isso que deve ter acontecido. Doutor José, muito obrigada pela sua participação aqui no Band Cidade, primeira edição. Obrigado Bom dia. vocês. Infelizmente, Bom o nosso tempo é curtinho para a gente falar da osteoporose, mas tem várias perguntas ainda para a gente responder. Eu deixo as portas abertas para a gente falar de saúde aqui no Band Cidade, primeira edição. Ok, muito obrigado para vocês. A gente pode estar retornando depois com um material didático melhor para fazer uma explanação. Perfeitamente, muito obrigada. E agora a gente confere as informações do Brasil e do mundo com Kelly Abreu no Notícias da Redação. Olá, muito bom dia para você. Cerca de 120 mil clientes da Caixa Econômica Federal em todo o país com dívidas cobradas na Justiça terão até sexta-feira para renegociar os débitos. O banco promove a Semana Caixa de Conciliação, que vai facilitar a regularização das dívidas com descontos de até 90% para pagamento à vista. A ação abrange 71 mil pessoas físicas e 50 mil pessoas jurídicas. E hoje, a partir das 9 horas da manhã, estará disponível para consulta o 5º lote de restituição do Imposto de Renda para a Pessoa Física 2019. O lote de restituição inclui também restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2018. Para saber se teve a restituição liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receita Fone, que é o 146. E o Papa Francisco pediu respeito aos indígenas durante a abertura do Sínodo da Amazônia. O representante da Igreja Católica também falou que as sociedades modernas devem respeitar os costumes indígenas. O Sínodo vai discutir a missão da Igreja Católica na Amazônia e aborda temas polêmicos como casamentos para padres no interior do Amazonas. O encontro dura até o dia 27 de outubro. Para o Notícias da Redação, Kelly Abreu. Agora chegou o momento da gente conferir a previsão do tempo para hoje aqui em Manaus e também alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia, período nublado com chuva a qualquer hora. Os termômetros devem marcar entre 24 e 30 graus. Em Barcelos, amanhã é de sol com aumento de nuvens, períodos nublados com possibilidade de chuva. As temperaturas variam entre 24 e 34 graus. Em Benjamin Constant, dia ensolarado com muitas nuvens durante o dia, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima é de 24 e máxima de 31 graus. Em Atalaia do Norte, sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima é de 24 e máxima de 31 graus. Veja depois do intervalo que a Igreja Católica realiza ação de combate ao suicídio. É daqui a pouquinho, depois do intervalo. A Arquidiocese de Manaus realizou uma ação de combate ao suicídio. Uma missa realizada na ponte sobre o Rio Negro reuniu centenas de familiares de pessoas vítimas da depressão. Cercada de tabus e desinformações, a prevenção ao suicídio e a forma como se deve lidar com os transtornos mentais tem atraído a atenção de diferentes setores da sociedade, como as igrejas e os órgãos governamentais. A questão é de saúde pública. Por isso, a Renovação Católica de Manaus promoveu na manhã deste domingo uma ação de conscientização e valorização à vida no combate à depressão e ao suicídio, com o tema Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me curastes. Uma missa na cabeceira da ponte sobre o Rio Negro foi realizada para mostrar à sociedade a importância da prevenção contra o estresse, a ansiedade, a depressão e o suicídio, tão frequentes nos dias de hoje. Nós, na verdade, queríamos alertar a sociedade para um problema tão grave como esse, devido a uma quantidade muito grande de pessoas que têm tirado sua vida aqui na ponte. A gente quis mobilizar mesmo o povo para dar importância do assunto, né? Porque às vezes a gente não sabe
quão importante é você ter um abraço amigo, dar uma orientação correta, informar onde pode pedir ajuda antes de vir cometer o suicídio. Temos a contribuição do Corpo de Bombeiros, que vai jogar água benta na ponte até o local onde geralmente acontecem os suicídios. A depressão é uma doença que atinge milhões de pessoas de maneira silenciosa. A cada 4 segundos, uma pessoa tenta tirar a própria vida em todo o mundo. Só aqui no Brasil, no mês passado, 29 pessoas tiraram a própria vida. Aqui em Manaus, um ponto tem chamado a atenção. Desde a inauguração da ponte sobre o Rio Negro em 2011, o Corpo de Bombeiros do Amazonas registrou 56 mortes por suicídio aqui neste local. Um número alarmante que preocupa as autoridades locais. Quando nos deparamos com a tentativa e não o suicídio consumado, né, nós temos equipes especializadas que trabalham na abordagem do suicida para convencê-lo a não cometer o suicídio, né? E a partir daí existe uma rede de acolhimento, né? Nós conduzimos eles para os hospitais, onde tem uma rede de psicólogos e psiquiatras, para que o atendimento posterior ele seja continuado e essa pessoa tire, né, da cabeça essa ação de tentar contra a própria vida. O bem-estar da mente traz impactos para a saúde como um todo. Medicação, armas e objetos são as formas mais comuns de suicídio no Brasil. O filho mais velho de Patrícia atentou contra a própria vida 3 vezes. Então que os pais possam ficar atentos. Eu tenho o Caio e tenho mais um outro filho de 7 anos e também agora já começo a identificar um outro jovem, um jovem que está próximo de mim. Eu já começo a identificar com essa ajuda profissional. Porque quando um jovem ou uma criança ou qualquer pessoa da sua família adoece com depressão, toda a família tem que ser tratada. Então eu já começo a ajudar outras pessoas a identificar que aquele outro jovem, aquela outra pessoa também está com aquele problema e já indicando esse voluntariado. Embora a ação mobilize todas as comunidades, a disponibilidade de amigos, familiares e conhecidos para conversar com quem passa por transtornos emocionais não substitui o acompanhamento profissional. Eu fui curada. Ele me curou, Jesus Cristo. Amém. O Band Cidade fica por aqui, mas essa edição continua disponível na internet, na página da Band Amazonas, no Facebook e também no canal da Band Amazonas no site youtube.com. Para ficar por dentro da programação e bastidores, é só seguir a Band Amazonas no Instagram. Você também pode enviar a sua sugestão de reportagem com vídeos, fotos, mandar a sua opinião para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. Para você, um ótimo dia e até amanhã.